Bom, pessoal, agora nós vamos resolver um problema de determinar atitude de camadas baseado no traço de afloramento da camada, ok? Então, o que é o traço de afloramento? O traço de afloramento, né, é essa linha que nós vemos em um mapa que define os limites de uma camada, ok? No caso, a camada que nós queremos determinar aqui, né, o desenho não ficou muito bom, mas é essa camadinha aqui, ó, ok? Está limitada por esse traço mais grosso, tá? Então ela aflora nessa regiãozinha aqui delimitada por esse traço mais grosso, ok? Bom, como nós vimos, né, no slide de aula, como que nós fazemos isso, ok? Nós precisamos determinar a atitude da camada e nós fazemos isso encontrando primeiro as horizontais do plano de acamamento, ok? Então, como nós fazemos isso, né? As retas horizontais, como nós já vimos quando a gente está falando de estereogramas, são retas sem caimento, ok? Então, são retas com caimento zero que pertencem ao plano, ok? Bom, nós sabemos que as curvas de nível também representam cortes horizontais no terreno, ou seja, as nossas retas horizontais são retas do plano que pertencem a esses planos horizontais, né, representados pelas curvas de nível, ok? Então, pessoal, como nós vamos fazer para poder determinar a atitude dessa camada, ok? A nossa estratégia aqui vai ser, nós vamos pegar as interseções do traço de afloramento com as curvas de nível, ok? Então nós temos uma interseção aqui, ok? Nós temos uma interseção aqui, beleza? E aí nós vamos ligar essas interseções segundo, né, a altitude delas, ou seja, a interseção com 400 com a outra interseção com 400, a interseção com 300 com a outra interseção com 300, ok? Então reparem o seguinte, né? Primeiro eu vou fazer aquele de 300. Vou pegar aqui, ok? E vou ligar na outra interseção de 300. Como isso daqui já é uma horizontal do plano, isso daqui já nos dá um strike desse nosso plano, ok? Então, pessoal, é disso daqui que a gente já consegue tirar, por exemplo, aquela informação. Esse plano é N tanto W, ok? Pela posição disso aqui em relação ao norte, né, desse strike em relação ao norte, a gente já tem essa informação, ok? Para verificar se realmente, né, isso aqui está dando certo, se realmente isso aqui são strikes do plano, o que a gente vai fazer? Nós traçamos aqui o de 300, né? Eu utilizo a convenção de chamar de H e o número da altitude da curva de nível, ok? Então H300. Eu vou traçar agora um pela de 400 e vou ver se dá paralelo bonitinho, ok? Não é surpresa nenhuma, né, que tem que dar paralelo, ok? Porque são horizontais no mesmo plano. Se não desse, nossa camada talvez não seria uma camada exatamente tabular, né? Mas para esses problemas que a gente vai resolver aqui, nós vamos considerar que elas vão sempre ser, ok? Exceto quando especificado o contrário. Então, temos aqui o H de 400, beleza? Então temos duas horizontais no nosso plano, ok? Nós vemos que a atitude delas é constante, portanto a nossa camada ela tem uma forma aproximadamente tabular, certo? E aí, a gente pode continuar fazendo isso agora para de 500, para de 600, ok? Que são as que a gente vai conseguir traçar aqui ainda, tá? Então vamos repetir agora para de 500, ok? Então eu tenho meu pontinho aqui, tenho meu pontinho aqui, ok? Professor, é sempre que eu vou precisar traçar todos os strikes? Não, não é que a gente está fazendo para treinar, ok? Então, interseção do traje de afloramento com a curva de 500, interseção do traje de afloramento com a curva de 500, ok? Nós vamos agora juntar esses pontos para poder traçar o nosso strike, né? A horizontal desse nosso plano de acamamento, ok? Então, beleza. Tem aqui então uma horizontal de 500, ok, H 500. E agora eu vou traçar a última, que é a de 600. Então aqui o pontinho, aqui o pontinho, ok? Então vamos juntar esses pontos e traçar o nosso último strike, beleza? Beleza. Então, vamos lá.
Então traçamos aqui nossa horizontal de 600. Beleza? Ok. Agora, como que nós vamos determinar a atitude? Bom, como eu tinha dito para vocês, né? Baseado no que nós já temos aqui, nós já conseguimos dar, por exemplo, a primeira parte da nossa atitude em convenção Brunton. Ok? Como que nós vamos fazer isso? Né? Nós vamos pegar, por exemplo, ok? Nós temos aqui indicado o norte na nossa figura, ok? Então, qual vai ser a nossa estratégia? O norte, convenientemente, está orientado segundo a lateral, né, desse quadrinho, ok? Então, o que eu vou fazer basicamente é o seguinte. Eu vou prolongar a lateral desse quadrinho aqui, ó, ok? Vocês poderiam pegar qualquer paralela ao norte, tá? Quando o norte não é paralela à quadrícula, ok? Aí vocês pegam qualquer paralela ao norte que já serve. Mas aqui, como, né, é paralelo, eu vou aproveitar aqui. Então, eu vou prolongar essa lateral aqui para baixo, tá? E aí eu vou prolongar também a minha horizontal de 600. Poderia ser qualquer horizontal, tá? Então, prolonguei aqui, ok? O que eu vou fazer, então? Vou pegar primeiro dado da nossa coordenada em notação Brunton. Eu vou pegar aqui o meu transferidor, ok? Coloco aqui na interseção das duas retas, ok? Ajusto direitinho. E eu vou medir o ângulo, né? Então, olha só, o ângulo está aqui 360, 10, 15, 16, 17 graus para... Aqui é o norte, ok? Leste, oeste. Então, esse é um plano cuja primeira parte da coordenada é N17W, ok? Barra, aí nós vamos ver quanto que vai ser o mergulho, beleza? Como que nós descobrimos o mergulho agora? Bom, pelo diagrama que nós tínhamos visto em sala de aula, ok? O que acontece? Eu tenho aqui um plano mergulhando, ok? Então vou fazer como se fosse um desenhozinho perfil aqui do plano. As linhas horizontais são retas. Esse plano, gente, ele tá mais ou menos aqui assim, ok? Então as retas horizontais vão ser retas furando aqui a folha, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui minha horizontal de 300. Eu tenho aqui depois a minha horizontal de 400. Eu tenho depois aqui a minha horizontal de 500, né? Para poder medir a distância, então, entre essas horizontais, o que eu preciso, mais básico, é uma reta perpendicular, ok? Então, a distância entre duas retas, tá, é medida pela reta perpendicular entre estas retas, ok? Como todas elas são paralelas, né? Perfeitamente paralelas aqui, ok? Então, nós vamos traçar aqui. Vou traçar até de outra cor para poder ficar mais fácil de ver, ok? Então, vou traçar aqui uma reta perpendicular auxiliar, tá? Poder fazer essa nossa medida, ok? Então, pessoal, né? Nós temos aqui o plano e nós temos aqui as nossas horizontais, ok? Nós sabemos que a distância vertical entre cada uma dessas horizontais é de 100 em 100 metros, porque essa é a equidistância das curvas de nível, ok? O que a gente precisa descobrir agora, né, é qual é essa distância horizontal entre as horizontais do plano, ok? Então a gente vê aqui nesse diagrama, certo? Então nós temos aqui que essas distâncias aqui, ó, são as distâncias horizontais entre as curvas de nível, beleza? A partir dessa relação, né, tendo esse valor em mãos, com o valor que a gente consegue medir aqui no desenho utilizando a régua, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma relação de triângulos. Por quê? Né? Considerando esse ângulozinho aqui como ângulo φ, nós sabemos que o cateto oposto, que é representado por esse valor de 100 metros, né, que é a equidistância das curvas de nível, sobre o cateto adjacente, ok? Que é representado então por essa distância horizontal, é igual a tangente de φ. Portanto, φ é igual ao arco cuja tangente é igual a 100 sobre a distância horizontal. Beleza? Então essa vai ser a nossa estratégia aqui, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos medir agora no desenho, certo? Utilizando essa nossa reta perpendicular como base, a distância entre as nossas horizontais, ok? Então aqui pela minha régua, né, a gente está vendo que está dando mais ou menos 2,9 centímetros entre cada uma das horizontais. O desenho de vocês pode dar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem problema, tá?
Pode dar uma certa variação entre as horizontais. Isso é natural porque a gente vai cometendo alguns erros, eles vão acumulando ao longo do desenho, ok? Então, eu fiz essa regrinha de 3 aqui, ó, certo? Em que 2,9 centímetros, lembrando, né, nós temos a medida em centímetros, então nós precisamos convertê-la agora para a escala do mapa, ok? Nós temos essa barrinha de 0 a 500, né? Então aqui, ó, de 0 até 500 metros, isso aqui equivale a 3,1 centímetros, ok? Então, 2,9 centímetros está para x, assim como 3,1 está para 500 metros, né? Pelos meus cálculos, x então, ok? Então a distância horizontal entre as horizontais é igual a 467,7 metros, beleza? Então agora a gente calcula utilizando a calculadora, né? Claro que ninguém é obrigado a saber fazer isso de cabeça. Quanto que dá o arco cuja tangente é igual a 100 sobre 467,7, ok? Pelas minhas contas, esse é um arco, né? Um ângulo de 12 graus, ok? Então nós sabemos agora que o nosso plano tem mergulho de 12 graus. Isso aqui já é o valor do mergulho por esse esquema, esse perfilzinho que a gente fez aqui. Reparem, que representaria horizontal, aqui o plano, então nós temos aqui já o ângulo de mergulho do plano. Ok? Então, N17W, 12. E para onde o plano está mergulhando? Para a gente descobrir isso, basta acompanhar as horizontais. Olha só, 600, 500, 400, 300. Então as horizontais estão descendo aqui assim, né? Então olha só, aqui é o norte, ok? Aqui é o leste, aqui é o oeste. Então, como está mergulhando para sudoeste, a gente coloca 12 SW. Ok? Ah, professor, mas e se eu quisesse tirar a medida em clar de uma vez? É possível? É possível. Como é que a gente faz para poder tirar a medida em clar de uma vez? Ok? Na medida em clar, a gente vai considerar que essa reta perpendicular auxiliar que a gente traçou aqui, ela já é a direção do nosso mergulho, a direção da reta de máximo declive do plano, ok? Então o que eu posso fazer aqui é basicamente o seguinte, eu prolongo essa perpendicular até a lateral de novo aqui, né? Já que a borda, né, desse nosso retângulo é paralela ao norte, ok? Nós vamos pegar aqui, nós vamos prolongar, tá? Eu vou prolongar aqui para cima, na verdade, ok? Então prolonguei, certo? Pego o meu transferidor e vou medir direto o ângulo aqui. Ok? Lembrando, né, como eu estou medindo aqui para baixo, vou até colocar na posição certa, né, com 360 aqui para cima e 180 para baixo, para não termos nenhum tipo de confusão, ok? Então eu coloco aqui, alinho perfeitamente, tá? E agora eu vou contar, né, quantos graus nós temos até aqui. Aqui, ó, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250... Tá dando mais ou menos 253 graus, ok? Então, em medida clara, esse nosso plano seria um plano, né? 253/12, beleza? Então aqui nós temos como ter as medidas, tanto em Clar quanto em Brunton, ok?